Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dia 29 de junho, domingo, dia de São Pedro e São Paulo, apóstolos, solenidades. Pedro, escolhido por Cristo como fundamento de sua igreja, dele recebeu as chaves do reino dos céus. Pastor do rebanho santo, confirma na fé os seus irmãos. Ele e seus sucessores são o sinal visível da unidade e da comunhão na fé e na caridade. Paulo, incorporado ao colégio apostólico pelo próprio Cristo no caminho de Damasco, foi escolhido para anunciar seu nome aos povos. É o maior missionário de todos os tempos. Apóstolo dos gentios, como Pedro, fez ressoar a mensagem evangélica no mundo mediterrâneo. Ambos selaram com martírio em Roma, pelo ano de 67, seu testemunho ao Senhor. Relata os documentos da Igreja a sua solenidade no dia 29 de junho. Irmãos e irmãs, bendito seja o Senhor por esse dia santo de domingo, no qual celebramos a morte e a ressurreição de Jesus e contemplamos o testemunho do apóstolo São Pedro e do apóstolo São Paulo, cuja solenidade hoje celebramos. Como colunas da Igreja, Pedro e Paulo seguiram os passos do Mestre Jesus, a ponto de darem um autêntico testemunho de entrega total de vida. Hoje rezamos também pelo nosso Santo Padre o Papa Leão, por sua vocação e missão, e por todos os bispos, sucessores dos apóstolos. Com fé e alegria, celebremos este dia. Também é bom que tomemos conhecimento que nesse ano jubilar, ontem, ou antes de ontem, sexta-feira, foi o jubileu dos bispos do mundo inteiro com o Santo Padre o Papa Leão. O bispo diocesano de Sobral, o nosso bispo, Dom Vasconcelos, estava lá também com outros bispos do nosso regional Nordeste 1, como também vários outros bispos dos outros regionais se fizeram presente nesse momento. Quanta alegria, quanta gratidão. E hoje não podemos esquecer que é domingo, dia do Senhor. Não deixe de participar da Santa Missa. E há um costume, por determinação da Santa Sé, pedido da Santa Sé e determinação da CNBB aqui no Brasil, que hoje, domingo, dia do Papa, as coletas das missas sejam enviadas ao Santo Padre numa experiência chamada Óbolo de São Pedro, ou Obra de São Pedro, onde o Santo Padre recebe esses recursos do mundo inteiro e ele realiza suas caridades, cuidando das igrejas mais pobres que tem no mundo, as carências em outras situações, enfim. Então, nesse sentido, nós pedimos aos fiéis, aos nossos amigos, aqueles que fazem parte do grupo Amigos da Palavra, que indo à Santa Missa, sejam generosos um pouquinho mais com suas ofertas e assim tenhamos a nossa participação mais ativa no Obra de São Pedro. Faz muito bem, é nossa obrigação, é nossa missão e é também a nossa alegria, ajudar a Igreja a evangelizar. E a liturgia da palavra desse domingo, a primeira leitura é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo de 1 a 11. O salmo de meditação é o Salmo 33. A segunda leitura é da segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos de 4 a 8 e 17 e 18. O Evangelho é o Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículo de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação.
Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, rezamos as primícias de nossa fé. Pedro foi constituído pelo Senhor como pedra de edificação de sua igreja e recebeu a missão de conduzir o rebanho de Cristo a seu divino e eterno pastor. Pedro é, assim, o sinal concreto e a referência de unidade para toda a Igreja de Cristo, guiada atualmente pelo Santo Padre, o Papa, no nosso caso, o Papa Leão. Este, como sucessor de Pedro, possui pelo menos duas tarefas fundamentais: reunir e unir, presidir e dirigir, na caridade, toda a Igreja Universal. Paulo, exímio missionário, se dedicou à evangelização dos pagãos, formando, mediante as suas grandes viagens e incansáveis pregações, numerosas comunidades cristãs. Ambos, de diferentes modos, contribuíram para a edificação da Igreja nascente e, por meio do martírio, testemunharam a fé. A primeira leitura, como nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos, relata um momento da vida dos primeiros cristãos, que enfrentavam duras perseguições. O rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los, de modo que a vida dos discípulos reflete a do Mestre. Permanecem eles em oração e são atendidos pelo envio de um anjo. Pedro é libertado e salvo pela ação divina. Na segunda leitura da segunda carta a Timóteo, temos o testamento espiritual do apóstolo. Paulo, que já está no fim de sua vida, transmite algumas orientações e um belo testemunho de sua missão. Já no Evangelho, temos a profunda e consistente proclamação de fé de Pedro: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O tema da pedra fundamental, despertado por Jesus, e a concessão do poder das chaves do reino dos céus. Sintamos, então, irmãos e irmãs, como católicos, seguros em nossa caminhada. Não se esqueça, por favor, de ir à Santa Missa, reunir sua família, ter um dia abençoado. Até amanhã, se Deus quiser.